Bom, a ideia do influenciador, que é uma figura de endosso, né, de algum produto, de algum serviço, de alguma ideia, ela é tão velha quanto a própria publicidade, né? Então, a figura do influenciador geralmente é uma pessoa de relevância, é uma pessoa de carisma, é uma pessoa desinibida, é uma pessoa corajosa, né? E esses traços de personalidade vai atrair o público, e daí o público vai começar a se espelhar nessa pessoa, vai querer ser essa pessoa. Então a mesma coisa acontece com o influenciador religioso, né? O influenciador religioso, ele é uma pessoa de altíssimo capital social, né? Porque é um líder, é uma pessoa que demonstra estar muito comprometida com o que faz, né? Muito comprometida com a religião. Mas assim, o, enquanto o influenciador tradicional, a figura de endosso, tenta por todos os meios converter esse capital social que ela tem em capital financeiro. Então é por isso que você vê, por exemplo, influenciadores muito ricos. No caso do influenciador religioso, ele tenta mover as pessoas não pelo capital financeiro somente, também tem o capital financeiro, mas também tenta mover ideologicamente, tenta fazer com que o máximo de pessoas pensem como ele, acreditem no que ele diz. Então essas pessoas, esses influenciadores religiosos, eles vão ter muita consistência no que eles produzem, né? Eles vão produzir muito conteúdo, eles entendem muito de transmediatização, que significa o cara tá na TV, o cara tá no rádio, o cara escreve livro, o cara grava disco e o cara faz conteúdo para rede social e para YouTube e etc. Essas pessoas elas vão demonstrar muita consistência e muito comprometimento com o que falam. Só que em alguns casos, essas pessoas elas podem entender muito de mídia, de comunicação, elas podem entender muito de religião, mas elas vão entender muito pouco de cristologia, elas vão entender muito pouco de cristianismo. Se você pensar na música, por exemplo, como é que era antes da internet? Para você ser um artista, você tinha que ser aprovado por uma série de pessoas. Você tinha que ser aprovado por um produtor, você tinha que ser aprovado pelo próprio dono da gravadora, né, para você gravar um disco. E daí, depois que você gravasse o disco, você teria que ser aprovado pelo radialista, para só daí depois você ser aprovado pelo público e fazer sucesso. Antes da internet, a grande luta era aparecer na televisão, era tocar no rádio, era vender show, vender disco. E hoje, com a internet, isso mudou bastante, porque tirou-se o poder dessa cadeia de pessoas, o produtor, o radialista, o dono, né, o apresentador, tirou-se o poder de todas essas pessoas e colocou o poder na mão do próprio público. Hoje é o próprio público que decide se um artista é bom ou não, exatamente porque a produção de um artista vai direto para a mão do público a partir das plataformas de áudio. Então, da mesma forma, o influenciador é o cara que não precisa mais passar por todo esse gargalo, né? Imagine o padre Marcelo Rossi tendo que passar pela aprovação de uma série de pessoas para poder fazer uma apresentação no Faustão ou no Gugu, por exemplo. Hoje isso não é mais necessário. Qualquer um pode abrir um canal de YouTube e fazer o seu próprio programa e galgar aí a audiência, né? Como acontece em alguns casos desse programa estourar e você aí ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas assistindo, né? De seguidores. Mas assim, a gente precisa perceber que
religião é uma estrutura de poder, é uma estrutura hierárquica que vai fazer com que a sociedade se mova para um determinado lado. Então a religião é uma estrutura de poder. A cristologia, o cristianismo, é a ideia filosófica de práticas de condutas morais que, em última análise, vai levar o ser humano para o que é entendido como salvação. E a gente também não pode esquecer que muito do que está na cristologia, muito do que está nas ideias atribuídas a Jesus Cristo, vem, na verdade, de tradições gregas, de tradições árabes, né, de tradições do Oriente Médio, ou seja, é uma mistura muito grande de ideias que vão culminar no que a gente entende pelo moralismo cristão. Então a religião é uma máquina que existe para defender pontos de vista. Então você tem um grande espectro de religiões que defendem diferentes pontos de vista. Vamos pensar só no cristianismo, tá? No cristianismo você vai ter extremos, como por exemplo a Opus Dei, que defende valores completamente conservadores, e você vai ter também visões como a teologia da libertação, que são visões completamente humanistas e socialistas, né, e comunistas. Se bem que, quando a gente fala de religião, quando a gente fala de cristianismo, é errado a gente usar o termo conservador. Porque, em primeiro lugar, porque a própria teoria do conservadorismo exclui a religião. Porque o conservadorismo é positivista, ou seja, o conservadorismo preza o pensamento científico. Então, religião, cristianismo e conservadorismo, na teoria, são ideias contrárias. Porque se você pensar em conservadorismo, o que você conserva? Você vai conservar estruturas de poder, você vai conservar um estado de dominância de uma classe sobre outras. Porque se você pensar no cristianismo, que é... Vamos pensar, por exemplo, no papel de um líder religioso. O papel do líder religioso é preparar, vamos dizer assim, o terreno, é preparar a sociedade para a volta, para a segunda vinda de Jesus. Então, se o líder religioso quer manter, quer conservar coisas na sociedade, quer conservar coisas no mundo, ele está fazendo um trabalho contrário do que o próprio cristianismo exige, que é exatamente a mudança, a modificação das pessoas no sentido de prepará-las para a segunda vinda de Cristo e potencialmente para a sua salvação. O conceito de salvação é muito mais complexo do que isso, mas nós vamos entender a conversão a conversão e a salvação como uma coisa mais prática, tá? Só para ficar claro. Então, a religião conservadora é um contrassenso na sua própria terminologia, porque a ideia do cristianismo é exatamente modificar as coisas, modificar as pessoas. Então, assim, temas como homossexualidade, aborto e outras coisas fazem parte de uma agenda da religião, daquela estrutura de poder, daquela estrutura de regras. E é óbvio que eles vão andar a passos de tartaruga com relação a isso, porque eles precisam manter a estrutura de poder, né, para continuar a fazer o que estão fazendo, sem perder todo o conforto e o privilégio que eles têm. Então, a religião como estrutura vai ser um instrumento de política, vai ser um instrumento de coação, vai ser um instrumento de delimitação entre nós e eles, até que haja a conversão e daí você consiga mover mais pessoas dentro dessas ideologias. Mas mesmo assim é importante pensar que cristianismo conservador continua sendo um contrassenso, porque a ideia de cristianismo
é mudança. Então, um religioso que se embrenha em ideologias, aí seja ideologia de esquerda, ideologia de direita, ele está fazendo uso da máquina religiosa para determinar um ponto de vista. Os estudos em comunicação se debruçam em como essas mensagens produzem sentido na sociedade, né? Então, quando um religioso defende uma pauta política, você tem que entender de onde ele está vindo, qual é a intenção da mensagem, o que ele quer com aquilo, porque ninguém fala as coisas só por falar. Então, o influenciador religioso, ele é uma figura de endosso como todas as outras que já existiram, né? Seja na publicidade ou em qualquer outro lugar, é uma figura de referência para o que você está falando, para o que você está pensando, ou para onde você quer ir. Então, o influenciador religioso tem esse papel. Então, o que aconteceu com o Frei Gilson, essa explosão que aconteceu com o Frei Gilson, tem algumas explicações. Em primeiro lugar, que ele utilizou a sua plataforma para divulgar ideias que são políticas, mas travestidas de ideias religiosas, exatamente porque ele está indo para um caminho e ele quer mover a sua massa de seguidores para esse mesmo caminho. O Frei Gilson, ele já era famoso muito antes disso acontecer, né? Ele já tinha muitos seguidores, ele já vem da televisão, ele já vem do rádio, ele já gravou disco, então ele já tem um público cativo muito antes dessa explosão. O que ele fez foi exatamente misturar religião com política, ou colocar elementos da política dentro do cristianismo, sendo que esses elementos fazem parte da religião, enquanto uma estrutura de poder que move massas, e tentou fazer com que as pessoas acreditassem que a cristologia, que as ideias de Cristo defendesse coisas que na verdade não defende, que Cristo tivesse aquelas ideias que ele estava falando, só que essas ideias não são de Cristo, essas ideias são de religião. Essa é a diferença que faz a gente entender por que as coisas são faladas do jeito que são faladas e como são faladas, e por que são faladas, em qual contexto elas são faladas. É muito importante. Estudar comunicação é você estudar tudo isso, porque a comunicação não é uma flecha lançada. Existe um teórico, que agora eu não vou lembrar o nome, depois eu ponho o nome aqui, que vai dizer que as coisas que se fala são muito diferentes das coisas que se ouve, ou seja, o caminho entre falar e ouvir já dá uma completa distorção no que se está falando, né? O jeito que se entende, às vezes, é diferente do jeito que se fala. Quando o influenciador religioso tenta colocar ideias na boca do cristianismo, da cristologia, vai acontecer isso que aconteceu, que esse tribunal esquizofrênico que são as redes sociais vão cair matando, e daí a polarização já vai ser automática, os a favor, os contra. Mas o que é importante a gente entender é que esses processos, por mais que eles pareçam misturados, o processo de comunicação, o processo da religião, o processo da cristologia, essas ideias, elas não podem ser confundidas, porque se você confunde isso, você vai confundir toda a premissa do que a premissa dos preceitos religiosos, de graça, de fé, de salvação, de amor ao próximo, de tudo isso que a gente está acostumado a ouvir.